bater um papo com o presidente regional do PT, Leonardo Brito, sobre temas muito importantes. Você que acompanha o noticiário político do Brasil e do Acre, obviamente, ficou bastante interessado nessa história da defesa do senador Jorge Viana, do partido Rede Sustentabilidade, da seguinte maneira lá no Senado. Jorge Viana, ao declarar a sua opinião a respeito do projeto aprovado lá na Câmara, o projeto de lei 4470 do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, que restringe aos novos partidos direito ao fundo partidário e ao tempo de TV, Jorge Viana diz o seguinte: não, a regra tem que valer depois de 2014. Não se mexe na regra do jogo com o jogo em andamento. Até porque se criou a expectativa de que o casuísmo deste assunto foi criado pelo Palácio do Planalto, numa tentativa de retirar de Marina Silva o direito de instituir a sua rede de sustentabilidade, e até o Partido Solidariedade do Paulinho da Força, que é hoje do PDT. O que Léo Brito pensa disso? Qual a posição do PT do Acre nessa situação? Já teve nota aí do deputado André Vargas, vice-presidente da Câmara, que agora já desmentiu, inclusive, dizendo que não fez críticas a Jorge Viana por conta da posição do PT neste assunto. Jorge Viana teria sido contra uma posição do partido. O que é que Léo Brito nos fala sobre isso, além também da pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado? Léo, muito boa noite. Parabéns pela paternidade, viu? Obrigado, Alain. Obrigado a todos os telespectadores. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz agora com a filha aqui de 1 semana e meia, a Sofia. Mandar um beijo aqui para minha esposa, Gessiane, em um momento muito importante da minha vida. Mas quero já entrar aqui nos temas polêmicos, que a gente veio exatamente para isso. Primeiro, essa situação, eu acho que o deputado já emitiu uma nota hoje, esclarecendo que não fez essa fala contra o senador Jorge Viana, o senador Wellington Dias. Então isso está muito claro do ponto de vista desse problema, do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores. Agora, essa questão, ela é uma questão que tem uma discussão de princípio, no fundo. Quando a gente fala da questão do tempo de TV, que é destinado aos partidos, da propaganda eleitoral gratuita, quando a gente fala das verbas do fundo partidário, o que determina por princípio isso? É determinado pelo povo. Quando o povo elege um parlamentar, a partir do momento que ele elege os deputados federais, quando você está votando no parlamentar, você está votando também no partido. Sem dúvida. E vai estabelecer a correlação de forças do país inteiro, porque a Câmara ela representa exatamente essa proporcionalidade do povo no país todo. E é naquele momento que se define a questão do tempo de televisão e o direito ao fundo partidário. E para mim, o que aconteceu de casuísmo não é isso que está acontecendo agora. Não seria uma encomenda do Planalto para desestabilizar a rede? Na verdade, o que está acontecendo de casuísmo não é o que está acontecendo agora. É o que aconteceu com o PSD lá atrás. Porque, na minha opinião, e foi uma decisão judicial, a gente tem que respeitar isso. Decisão do Supremo. Porque não tinha uma legislação específica, agora a Câmara está fazendo o que tem que fazer, que é cumprir o seu papel. E a Câmara, só fazendo um parênteses, a Câmara, quando não legisla, o Supremo tem que determinar. De fazer o seu papel, que é estabelecer a lei. Já que o Supremo definiu na Resolução 22.610 de 2007 que pode haver a desfiliação por justa causa de parlamentares, no caso de criação de novos partidos, de fusão. Fusão, como é o caso do PPS com o PMN agora, MD. Então, como é que fica a questão do fundo partidário? Não tinha nenhuma lei específica em relação a isso. Agora, a Câmara está repondo isso. Agora, no meu entendendo, a decisão sobre o PSD ela foi equivocada. E agora a Câmara está fazendo a reposição disso. O senador Jorge Viana, ele, na verdade, está manifestando a posição dele, e não sem razão, porque o que aconteceu em relação ao senador Jorge Viana, a gente tem que respeitar isso, nós do PT do Acre respeitamos, embora a nossa posição seja essa posição que o Partido dos Trabalhadores está tomando. A posição do PT é de que as regras valham a partir de agora. Exatamente, os partidos não têm o direito acesso ao fundo partidário e nem à propaganda eleitoral, porque eles não foram votados na eleição anterior. Então, mas o Jorge criticou justamente isso. Exatamente. Mas então, nós respeitamos a posição, até porque na Câmara houve um entendimento da bancada do PT.
E houve um problema procedimental no Senado, porque era para o PT no Senado ter se reunido para fechar a questão no assunto. Como não se reuniu? Como não foi feito isso, o senador manifestou publicamente a sua opinião. Então acho que a gente não tem que, eu acho que não tem aí que culpar esse ou aquele. Eu acho que esse problema, inclusive do ponto de vista do PT, não vai ter nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de problema. Eu acho que já foi esclarecido pelo deputado. Agora eu estou aqui fazendo a defesa de qual é a posição do PT nesse momento na Câmara. Posição do PT... é uma posição de princípio de acordo com aquilo que foi definido pelo eleitor, que é justamente que os partidos que não foram votados, eles não podem ter acesso. E o argumento do Jorge Viana, que é tudo bem, eu concordo com a fidelidade partidária, de que os novos partidos não tenham acesso ao fundo partidário nem ao tempo de TV, porque não elegeram na eleição passada ninguém, teriam acesso apenas após o primeiro escrutínio, o primeiro pleito, mas Jorge entende, e foi isso que ele declarou, que as regras do jogo deveriam valer apenas após a eleição de 2014. É isso que o Jorge defende e que o PT diz que não, tem que valer agora. Então, mas Léo, tem um outro princípio relacionado a isso. Mas veja bem, quando o Jorge dá essa declaração que é favorável à Marina, Jorge também não está sendo extremamente coerente com a sua biografia, com o que ele sempre defendeu, que foi justamente qualquer reforma, qualquer mudança nas regras do jogo passam a valer a partir de próximas eleições? Olha, não é isso que tem que valer, Léo? Duas coisas. Primeiro, a legislação eleitoral ela estabelece o seguinte: toda regra eleitoral ela tem que ser feita pelo menos um ano antes do pleito. Então tem total legitimidade. Qualquer regra que for mudada agora no jogo, ela, até outubro, ela tem legitimidade. Então a questão não é essa. A questão não é legalmente está ok. A questão não é essa. Agora, é ética. A questão relacionada à Marina Silva, primeiro, assim, a Marina Silva é uma companheira valorosa que todos nós estimamos. Agora, ela decidiu tomar o caminho dela, né? Ela tomou o caminho de ir para o PV, não deu certo. Assim como a Heloísa Lena tomou o caminho de ir para o PSOL, não deu certo. Não, a Marina teve 20 milhões de votos no PV e a Heloísa Helena foi muito bem votada no PSOL. Ela pode ser candidata por 24 partidos que quiser aí. Tem 1000 partidos que estão querendo que ela seja candidata por esse partido. Ela está fazendo uma opção de criar o partido dela. Agora, nós do PT não temos que ter, nós não temos nenhuma obrigação, nós temos a obrigação moral, sim, de preservar a história da ex-senadora Marina Silva, de respeitá-la. Agora, no embate político, nós temos nossas posições. Então, acho que não existe essa questão de uma solidariedade. Na política, nós temos posições. A posição do PT é uma posição muito clara nesse assunto. E nós estamos sustentando essa posição. Eu acredito que o Jorge não se trata de uma questão pessoal também. É uma opinião que ele está colocando, que nós respeitamos, como eu falei, até porque não houve um procedimento específico dentro do Senado Federal. Para você que está em casa entender direitinho esse tema, o deputado André Vargas disse o seguinte, numa entrevista ao jornal O Globo, ele teria dito o seguinte: aquele estado, o Acre, abre aspas, está parecendo uma ONG. A Dilma levou uma surra lá em 2010, por causa desse charminho dele, do Jorge Viana. Teria dito o deputado a um repórter do jornal O Globo. O partido tem que ter uma postura unificada, respeitar a posição da maioria, tem que expulsar o Jorge Viana e trocar o líder, com referência a Wellington Dias. Ô Léo, não tá com cara daquela declaração que o deputado depois se arrependeu e fez o desmentido? Bem, a gente não pode trabalhar com suposições. Você falou aqui que teria dito. Por isso que eu usei o teria. Então, exatamente. Então, o deputado ele veio a público com a nota afirmando exatamente o contrário, que não afirmou, que não fez essa afirmação. E nós acreditamos, temos plena crença de que, de fato, foi isso que aconteceu. No Senado, obviamente que essa vai ser uma votação em que os senadores vão ter que podem colocar emendas, inclusive, no projeto. Depois ele volta para a Câmara. O que você espera? Que no Senado se emende a matéria da Câmara, pelo que você tem acompanhado, você é muito bem informado, ou no Senado o Senado vai referendar o que a Câmara já decidiu? Alan, pelo que eu estou acompanhando, eu creio que a possibilidade maior é de que o Senado confirme aquilo que já foi aprovado na Câmara. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, eu volto logo após com o Léo Brito, porque a gente vai falar da pesquisa A Tribuna Data Control, que coloca o atual governador Tião Viana
com 47,3% das intenções de voto, bem à frente dos candidatos de oposição. Não perca, a gente volta logo após o intervalo. Até já.